Olá, eu sou o Cleto Faria e fico muito contente que você adquiriu esse produto, essa videoaula em que nós vamos falar sobre vencer o medo e as suas diferentes manifestações. Para começar, eu gostaria de falar rapidamente um pouco sobre o meu histórico, né? Então, eu não sou um profissional da área da psicologia ou da psiquiatria, tá? A minha formação é uma formação em educação física, eu sou professor, mas também eu tenho formação em teologia e pós-graduação em gestão de pessoas e negócios. E também tenho cursos na área de liderança e diversos outros cursos, né, menores em áreas diferentes. Então, eu gostaria de deixar isso claro, né, para você que está aqui assistindo essa videoaula, para que você, né, possa se localizar. Então a gente vai conversar um pouco sobre isso, né, de acordo com os estudos que eu faço, de acordo com experiências também do dia a dia, para que você possa ter uma ideia e se identificar, se localizar nessa questão, nesse assunto, que eu sei que é um assunto que mexe muito com as pessoas. Eu já tive que lidar muito com isso na minha vida, na minha trajetória, seja ela pessoal, profissional, e com o passar da aula você vai entender melhor. Então, vamos iniciar, vamos ao nosso assunto. O que que é o medo? O medo, na verdade, ele é uma sensação que opera um estado de alerta em cada um de nós e ele se manifesta ante um receio do que a gente tem que fazer ou algum desafio que a gente tem que enfrentar, e pode surgir diversos graus de insegurança, maiores ou menores. Então, quando há uma situação que pode ser uma situação nova, pode ser uma situação diferente, pode ser algo que pareça maior do que eu e do que você, o medo se instala. Então, ele é uma dúvida e uma angústia diante de um possível fracasso ou diante de uma insegurança que eu não vou conseguir realizar ou fazer essa ou aquela tarefa, ou enfrentar uma situação, ou sentir algo que pode me oprimir, que pode vir externamente, mas pode ser algo interno que está dentro de mim. Então, pode ser também um medo do que pode ser feito contra cada um de nós. Então, por exemplo, você sai na rua, você pode ter um receio, de ser atacado, de sofrer algum tipo de crime, um assalto, um roubo, alguma coisa nesse sentido. Ou você pode estar na iminência, de perder o seu trabalho, por exemplo. Então, é algo que é feito contra você. Isso pode causar o medo. Então, o medo, ele tem algumas graduações. Ele vai da vigilância natural até as paranoias. A vigilância natural é aquilo que se manifesta dentro de cada um de nós de uma maneira natural, como, por exemplo, uma situação perigosa. Você sai à noite, vai para um lugar e de repente você para num lugar um pouco deserto, tá escuro, não tem segurança. O que que vai acontecer? Você entra num estado de vigilância, que é algo natural do seu organismo. Ele quer se proteger, ele quer se preparar para um possível problema. E isso é muito bom, porque isso nos preserva, nos protege. Mas ele pode ir até uma paranoia. A paranoia é um estado mental que se caracteriza por uma desconfiança e uma suspeita excessiva. É muita coisa. E ela também é infundada em relação aos outros. Aí te leva a uma crença
de que você está sendo perseguido, enganado ou ameaçado. Isso já te causa um pânico. Então, a paranoia é algo muito grande que te domina e que tem relação com outros ou com uma outra situação. Então, você está naquele estado de um medo muito grande, né? Você fica paranoico. É aquilo que a gente ouve muitas vezes, até assim, de uma maneira popular. Ah, você tá paranoico, né? Porque você só pensa naquilo, você acha que vai acontecer tal coisa ou que alguém vai te prejudicar ou fazer algo contra você. Então aí já é um estado já bastante avançado. O pavor é a exacerbação do medo. Quando você tem pavor, se você está com medo extremo. É aquele ditado que a gente vê, ó, o coração quase saiu pela boca. A gente usa muito isso para ilustrar muitas vezes uma situação. Aconteceu aquela situação comigo, meu coração quase saiu pela boca. E então, isso é um medo exacerbado, quando você até tem essa sensação. E ele é construído. Então, pode vir uma ansiedade que vem para o medo, que vem para um pânico, para um pavor absoluto, até mesmo uma vontade de morrer. Então, você vê que o medo vai tendo graduações. Aí a gente pode ver uma outra questão. Quais são as bases do medo? Em que ele se baseia? Ele pode se basear em interpretações. Você interpreta algo à sua maneira. Acontece alguma coisa, acontece uma situação, ou você está diante de um momento, num lugar, e aí você interpreta algo. Alguém falou algo, você, na sua maneira de ver, acha que é alguma coisa. Isso pode te causar um medo. Imaginações, a sua imaginação pode começar a criar questões ou até mesmo fantasias, e você está imaginando coisas que podem te causar um medo. Isso pode até ser verdadeiro ou pode ser até um exagero, vai depender. E das nossas crenças em geral. Muitas vezes nós temos crenças que nos foram passadas, que nos foram ensinadas, e essas crenças podem ocasionar um certo medo, no seu dia a dia, na sua realidade de vida. E aí, antes do medo, sempre vem uma manifestação da ansiedade que faz esse medo crescer. Então você pode estar diante de uma situação, vamos dar um exemplo aqui. Você precisa fazer uma palestra, você precisa confrontar uma pessoa, uma situação. O que que isso provoca? Isso provoca uma ansiedade. Você começa a pensar naquilo, pô, como é que vai ser? Como é que vai ser a reação? Como é que eu vou reagir? Como é que a outra pessoa ou as outras pessoas vão reagir? Como é que vai ser? E aí você começa a dar vazão ao medo e ele começa a crescer, porque você já tem uma ansiedade, você já está pensando num futuro que nem chegou. E aí você fica com medo de enfrentar essa situação. O medo também pode ser uma produção do inconsciente. O inconsciente trabalha muito fortemente, todos sabemos disso, que nós temos um lado inconsciente que não enxergamos, que não entendemos, e às vezes no inconsciente tem algo ali que pode provocar um medo diante de uma questão, de uma situação. O medo crônico, quando ele não é trabalhado, você sempre está com medo de uma situação, ele se torna uma fobia. Ou quando esse medo não é enfrentado, ele pode se tornar uma fobia, que pode, por exemplo, ser um medo de falar em público. Esse é um medo que grande parte das pessoas tem. Seja um público pequeno, um público grande, as pessoas têm esse receio. Isso já foi pesquisado e comprovado que é um dos grandes medos que as pessoas têm, que é o de falar em público. Mas se você não resolve, ele pode se transformar numa fobia. A fobia é aquele medo absurdo. Você não pode nem ouvir falar naquilo que você já começa a sentir mal, já começa a transpirar.
Também o medo de não atender expectativas. Você acha, as pessoas esperam isso de mim, eu não sei se eu vou conseguir atender a expectativa delas. O medo da morte. Todos temos medo de morrer. Isso também é algo que comprovado. É, nós temos o medo do desconhecido e por isso temos medo da morte, mas nós vamos ver isso um pouco mais profundamente mais adiante. E também muitas vezes o medo de Deus. Muitas pessoas têm Deus como uma figura que quer te policiar ou te castigar por algum motivo. E isso nem sempre é, ou melhor, na maioria das vezes não é realidade. Deus é um Deus de amor, não um Deus de castigar ou de oprimir as pessoas. Mas muitas vezes isso vem da crença que nós temos, da cultura que nos foi passada, ou da educação, ou de experiências, né, na questão religiosa. Então, vamos ver de onde vêm os diversos tipos de medo. Medo se origina na palavra em latim metos, que é receio, apreensão, temor, ou na palavra grega, que é o phobos, que vem fobia, medo intenso e irracional. É um medo que extrapola todas as coisas, né? Você não tem nem razão, ele é totalmente irracional. Então, o medo está interligado à cultura, às crenças, à religião, como eu venho falando aqui anteriormente, ao que forma o nosso conjunto de ferramentas que fazem parte da formação que nós temos como pessoas. Então, é todo um conjunto de coisas, de questões que fazem parte da nossa formação, da nossa criação, da nossa educação. Você pode enfrentar situações na infância, na adolescência, na juventude, que às vezes te causam um medo, um trauma, alguma coisa nesse sentido, que fica ali. E quando você sente algum tipo de insegurança ou de pressão, aquilo vem à tona. Então, é importante a gente saber disso porque a gente pode começar a compreender a origem de certos medos e inseguranças que nós sentimos e todos nós sentimos. Faz parte da vida humana. É praticamente impossível alguém que não tenha medo de nada, absolutamente nada. Tem pessoas que podem ter medo de muito pouca coisa, mas faz parte da essência humana. Então, a origem mais essencial do medo é a nossa desconexão com o nosso eixo de paz, com a nossa centralidade. É uma incapacidade de nos alinhar. Então, muitas vezes nós estamos num ponto de desequilíbrio, num ponto em que nós não estamos centrados nas nossas questões emocionais, né, na nossa alma, na nossa realidade de vida. E isso origina medos. Então, a importância da gente buscar entender essas questões que nos envolvem, que envolvem a nossa vida, a nossa história de vida, e procurar alinhar, buscar uma centralidade, buscar um eixo de paz, de tranquilidade na nossa caminhada, até para que a gente possa lidar bem quando realmente você estiver numa situação difícil, complexa, que pode provocar realmente um medo real. Porque às vezes você vai ter receio de algo e isso é real, pode te trazer um prejuízo grande, pode te trazer um problema sério. E aí você tem que saber como lidar com isso, como se defender disso, para não entrar numa situação ruim. Então, os medos, eles vão aumentando em quantidade e de formas diferentes. Então, quais são os medos principais que eu e você temos, né? As pessoas de maneira geral? Medo de violência. Claro, ninguém quer ser alvo ou vítima de uma violência. E a gente sabe que nós vivemos num mundo, numa sociedade bem violenta. A criminalidade, os roubos, toda a sorte de problemas sociais causam muitas vezes violência e até mesmo pessoas que não têm nada a ver com o mundo do crime
às vezes por questões de desequilíbrio emocional, podem partir para a violência, às vezes dentro da própria casa, com a própria família. Isso pode acontecer. Então, nós temos medo, todo mundo tem medo de sofrer algum tipo de violência. Nós temos medo de não conseguir se manter ou sobreviver. Medo que o nosso dinheiro não dê para chegar no fim do mês, que não dê para sustentar a família, que não dê para comprar comida, para ter o mínimo de dignidade. É medo da sobrevivência mesmo. Temos, porque vivemos num mundo onde há muita competitividade e, ao mesmo tempo, nós não temos uma segurança do que vai acontecer amanhã. Uma empresa que a pessoa trabalha, pode quebrar e falir, a pessoa fica sem emprego, o negócio que ela está desenvolvendo pode não dar certo, e ela fica sem fonte de renda. Então, isso é um medo que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Medo de não atingirmos alvos determinados pela sociedade. A sociedade que nós vivemos impõe muitos alvos para que cada pessoa seja aceita, seja valorizada. Muitas vezes não são as coisas ideais, muitas vezes nem é aquilo que eu ou você gostaríamos, mas a sociedade determina padrões e nós queremos atingir esses padrões, esses alvos, para que a sociedade nos reconheça. Então, nós temos esse medo de não atingir, porque se não atingirmos, seremos não reconhecidos ou rejeitados. O medo do acaso. Nós não sabemos o que vai acontecer na próxima hora na nossa vida. E muitas vezes nós temos esse receio. O que será que vai acontecer? Eu estarei preparado? Não estarei? Como que vai ser? Se vier uma situação complicada no país que eu vivo, uma situação complicada economicamente, segurança, todas essas coisas, como que vai ser? Eu posso ser pego de surpresa, né? O acaso. Temos muitas vezes medo do sobrenatural ou do inexplicável. Acontecem coisas sim que nós não explicamos, que não tem explicação, seja na nossa vida pessoal ou seja até como coletivo, como sociedade. E então muitas vezes nós temos esse receio. Poxa, eu não consigo explicar, eu me sinto vulnerável. Às vezes algo que parece sobrenatural, acima da minha compreensão. E aí a gente tem um receio com relação a isso. Nós temos medo de descrer, de perder a fé, porque, bem ou mal, querendo ou não, nós cremos em algo superior. Se não cremos, queremos crer. Então, muitas vezes nós temos um medo de perder totalmente a nossa fé e de descrer em qualquer coisa maior, né? Porque como que vai ser? Eu vou me apegar a quê? Até porque nós sabemos que a humanidade é extremamente limitada. Então, automaticamente nós temos o desejo, a vontade de crer em algo maior, sobrenatural, em Deus ou numa entidade, dependendo da cultura, né, da pessoa. E a gente tem medo de perder essa fé que nós depositamos em algo maior. Nós temos medo de julgamentos, todos têm. Nós não gostamos de ser julgados, nós não gostamos de ser taxados, nós não gostamos que as pessoas apontem para nós quando fazemos algo errado, ou tropeçamos, ou não atendemos a expectativa. Então, às vezes, somos vítimas de julgamento, e isso traz um medo para cada um. Temos o medo da morte. Por quê? Porque a morte é o desconhecido, a morte é um final, a morte é o fim de tudo. E nós, como seres humanos, não queremos que acabe. A grande verdade é essa. Nem eu, nem você. Nós não queremos que acabe. Por cada um de nós, se você tem uma vida minimamente feliz, equilibrada, com boas condições, a vida é muito boa. A vida tem muitas coisas muito boas. Então a gente não quer que acabe. Por cada um de nós, nós viveríamos para sempre. Mas a realidade nua e crua é que um dia acabará. A vida está passando, o tempo está passando, nós estamos envelhecendo, né? Nós já não somos mais quando éramos jovens, ou adolescentes, estamos indo na vida adulta e daqui a pouco chega a meia-idade, aí vem a terceira idade, e aí a realidade começa a se instalar que o tempo de vida está diminuindo. E
para quem não tem uma clareza ou um entendimento de que pode haver algo após a morte, nós temos esse medo. E mesmo aqueles que têm uma fé, uma crença em que é, terá vida após morte, a gente tem um certo receio porque não sabemos como será depois, ou numa outra realidade ou dimensão, o que quer que seja. Então, isso nos traz um certo medo, um certo receio do novo, do desconhecido. E também medo de sofrer, né? Porque quando você está próximo da morte, geralmente você está ou muito velho, com limitações, ou doente, né? O que é um processo natural e nós não queremos sofrer, não queremos sentir dor, então isso nos dá esse receio e esse medo da morte. E temos o medo do medo, que seria o medo de sentir medo, é o medo de ter um medo grande, um medo que vai nos paralisar. Aí a gente vai para um outro aspecto que muitas vezes acontece e que hoje é muito mais comum, que são as crises de pânico, que é uma perturbação de ansiedade, são ataques de subtesa panicada, que é algo que vem repentinamente, de uma hora para outra, que você não espera. Só que eles duram pouco, eles podem durar de minutos a algumas horas. Ele não é algo constante. Então, temos o transtorno de pânico, que é uma extrema ansiedade que gera pavor. E a ansiedade leva ao medo, e o medo leva ao pânico. Então, claro que nós estamos falando aqui já de questões mais sérias, mais profundas, elas já estão mais no nível de uma patologia, que pode, ser desenvolvida durante anos, né, por uma falta de cuidado e tudo mais. Então, o pânico ele é mais comum em mulheres do que homens. Por quê? Porque as mulheres têm uma alma mais sensível, a mulher sente com muito mais profundidade as coisas, então a sensibilidade da alma feminina ela é muito maior. Então, muitas vezes o pânico atinge mais as mulheres, mas muitos homens sofrem. Eu, por exemplo, sofri tanto a ansiedade quanto o pânico, quanto a depressão. E esse estado te leva a um medo constante. Há um medo que as coisas piorem, medo que as coisas não vão dar certo, medo que a sua saúde fique cada vez pior. Então, diante desse quadro, os medos se acentuam muito. Eu vivi muito dessa realidade durante anos da minha vida, até que cheguei ao ponto que eu vi que não dava mais. A minha vida estava praticamente paralisada, e aí eu fui atrás de um tratamento, de um profissional, para fazer terapia, para entender bem o que estava acontecendo, e depois de alguns anos consegui sair de todo esse quadro e voltei a uma normalidade, a uma qualidade de vida boa e a uma saúde mental é, normal e tranquila, graças a Deus. Então, nós temos alguns pânicos específicos. A pessoa pode ter um pânico, né, que é um pavor exagerado de animais, por ter muito medo, por ter tido algum trauma, alguma coisa assim. Ela pode ter pânico de ambientes. Alguns ambientes podem trazer para ela lembranças, ou um ambiente muito alto ou muito fechado pode é, paralisá-la, né, trazer um pânico para ela. Os traumas, algum trauma que ela viveu, que ela passou, pode vir à memória em alguma situação e deixar ela num estado de pânico. Memórias ruins, memórias de coisas que passaram que foram desagradáveis. Abusos de natureza sexual também, infância, adolescência, ou até na vida adulta, dependendo do grau, da gravidade, pode trazer pânico quando essas questões tendem a aparecer. Então, nós vamos ver agora a questão também da solução. A gente precisa lembrar sempre de uma questão importante.
Cada pessoa é diferente, cada pessoa é um indivíduo e cada indivíduo vai ter a sua maneira de reagir, a sua maneira de enfrentar, a sua maneira de sentir e de enxergar. Então, você pode ter algumas questões relacionadas a medo e serem situações que não são graves, que não são um problema tão sério. Você pode ter, aquilo pode até te paralisar um pouco, mas você pode resolver de uma maneira até simples, enfrentando, fazendo alguns exercícios e tudo mais. Outras pessoas podem ter algo um pouco mais sério, e aí você pode precisar de ajuda mais profunda. E você pode precisar de um profissional da área da psicologia, da área da medicina, ou um conselheiro, uma pessoa especializada, seja ele profissional ou no seu contexto espiritual, é um líder espiritual, alguma coisa assim. Depende muito da situação. Mas como que a gente começa a solucionar essa questão? Entrando num processo de dessensibilização paulatina. Então, por exemplo, eu tenho medo de falar em público, eu tenho receio de enfrentar aquelas várias pessoas. O que que você pode fazer? Você pode começar a enfrentar isso de maneira lenta, não entrando, por exemplo, numa palestra para 100 pessoas. Você vá para uma reunião e, por exemplo, lidere uma reunião com 5 pessoas, depois com 10, depois com um departamento onde tenham mais profissionais. Em algum momento você pode dar uma palestra para 20, 30 pessoas, na sua empresa, que estou usando um exemplo aleatório, ali na sua empresa. E em algum momento você pode vir a falar para um número bem maior de pessoas. Por quê? Porque você foi enfrentando aos poucos, você foi desensibilizando essa situação e essa questão, tá? Então, aqui eu estou me referindo a uma situação, por exemplo, de um profissional que tem um cargo maior, de uma liderança, e em algum momento ele vai precisar se dirigir a várias pessoas ou até a uma plateia. Mas isso pode ser é, em outras situações, em situações diferentes. Então, ao invés de você enfrentar algo de cara, você vá fazendo isso aos poucos. Outra questão, revisitar a memória. Ah, eu tenho uma questão que me faz mal, me traz medo, insegurança, até pavor, quando eu lembro de algo ou uma situação me faz lembrar de algo que foi ruim que aconteceu na minha vida. Você revisita essa memória, você vai atrás dela, você lembra disso e até com a ajuda de alguém você pode trabalhar aquela situação de uma maneira correta, de uma maneira que não vai te trazer um prejuízo. Você vai lembrar, vai ver, vai avaliar, analisar aquela situação para ver realmente a extensão dela. E às vezes você pode ver que não é algo tão problemático assim. Você pode procurar ajuda terapêutica. Aí sim, um profissional da psicologia, um psicólogo, um psicanalista ou um profissional da medicina, um psiquiatra, porque você pode precisar é, tomar uma medicação, que já é um item aqui mais abaixo. Você pode precisar de uma medicação para te dar um pouco de tranquilidade, para diminuir a sua ansiedade. Aí vai depender dos exames que o médico vai fazer. Pode ser até uma substância do seu organismo, algum hormônio, alguma coisa que está em baixa, você precisa repor. Aí, claro, diante dos exames e da avaliação do profissional, ele vai te dar a direção. Às vezes, a alimentação mudando pode trazer muitos benefícios. Exercícios físicos é fundamental para esses casos, né, de quando a gente tem que tratar as questões da alma, os exercícios físicos que trabalham no seu corpo, em todos esses processos hormonais, ajudam muito e também tomar uma decisão.
quando você quer enfrentar isso, você precisa tomar a decisão de enfrentar. Não, eu vou para cima dessa realidade que muitas vezes me paralisa. Já tomando uma decisão, você já dá um passo muito grande. Você pode usar técnicas de respiração e meditação para poder avaliar dentro de você, olhar para dentro. Esse olhar para dentro ele é fundamental. Por quê? Porque esse olhar para dentro te dá um entendimento de quem você é, que também é algo muitas vezes que nos provoca um pouco de medo. Quando você vai para o silêncio, quando você começa a ouvir aquela voz interna, muitas vezes não é fácil, mas com uma respiração, meditação, pode fazer coisas muito boas, trazer um processo muito bom para que você possa enfrentar toda essa realidade. Como falei aqui anteriormente, eliminar os fatores orgânicos. Por quê? Porque pode ser questões eh, hormonais, podem ser substâncias no seu corpo que precisam ser reequilibradas, questões cerebrais, tudo isso entra no quadro. E também uma decisão de fé, porque muitas vezes é acreditar naquilo que você não está vendo, acreditar que você pode viver uma realidade diferente, que você pode enfrentar obstáculos, que você consegue passar por desafios. Um exemplo, o fato de estar aqui gravando esse vídeo, gravando essa videoaula para você. Isso não acontece de um dia para o outro. Isso é um processo que você vai caminhando, vai trabalhando, vai fazendo. Os primeiros vídeos são ruins, é difícil, você fica com medo, com insegurança, com receio. Só que aos poucos você vai treinando, vai se soltando, vai se acostumando. Para muitas pessoas isso é inimaginável, gravar um vídeo aqui e colocar na internet, né? É muito difícil. Agora, é possível você realizar aos poucos, com calma, fazendo aquilo que está ao seu alcance, e depois de tanto fazer, você vai se soltando, e aquilo vira algo normal. Então, todas essas questões vão te ajudar a solucionar. Agora, se é algo realmente muito forte, muito grande, um profissional vai ajudar e fazer muita diferença. Agora, esse processo, todos que nós descrevemos, você vai ter que passar por praticamente tudo isso, dependendo da situação. E outras, a pessoa, às vezes, com movimentos até simples e pequenos, ela consegue ir vencendo. Então, quando a gente fala de fé, a fé ela promove uma intervenção espiritual e mental, porque ela aumenta a confiança e o amor. Muitas vezes nós temos a falta de confiança em nós mesmos, por algum motivo, ou às vezes a questão relacionada com o amor é muito importante, porque o amor me faz ver o outro de uma maneira diferente e também faz com que eu me veja de uma maneira diferente. Muitas vezes não acreditamos em nós, não temos confiança em nós, porque muitas vezes não nos amamos. Temos uma falta de amor por nós mesmos ou pelo outro. E a fé promove essa mudança. Quantas coisas nós vemos hoje em dia, quantos problemas, quantas dificuldades a gente vê na sociedade simplesmente pela falta de amor. Se você olhar, eh, se aquilo ali tivesse sido permeado pelo amor, a realidade teria sido totalmente diferente. Então, isso é fundamental e é muito importante. E quando a gente fala de fé, de amor, a gente tem que linkar isso com a pessoa de Deus. Aí aqui a questão não é o como você crê, no que você crê. Você é livre, tem toda a sua liberdade e merece todo o respeito, independente da sua crença. Mas sem o sobrenatural de Deus, sem a graça de Deus, é muito difícil você vivenciar um amor de uma forma mais profunda, mais incondicional. E aqui nós vamos passando já, chegando aqui para o final da nossa videoaula, como enfrentar o medo do futuro e da morte.
Então, as realidades que a gente vive no mundo moderno, no ano de 2025, são realidades que estão permeadas de tecnologia, de desenvolvimento, hoje em dia, catástrofes naturais, mudança no mundo, mudanças geopolíticas, mudanças na sociedade, mudanças de hábitos, de costumes, inteligência artificial chegando com força, e nós temos que lidar com tudo isso. E não há como não pensar no futuro. Como que vai ser o futuro? O futuro vai ser totalmente tecnológico, cheio de robôs, eu vou ser substituído, a humanidade vai seguir em frente, como que vai ser? Ficam muitas interrogações. Isso não deixa de trazer um certo medo. Então, as realidades que nós vivemos e que se tornam, esses nossos medos vão se tornando maiores dentro também de um inconsciente coletivo. Porque nós temos a nossa consciência, aquilo que nós acreditamos, mas há também uma crença e uma visão coletiva da sociedade. E isso muitas vezes, né, se torna aquele inconsciente coletivo que ninguém vê e muitas vezes ninguém fala, mas ele existe. E aí a tendência é aumentar e potencializar, né, isso se tornando em ciclos cada vez maiores. Então, é nítido que hoje grande parte das pessoas não sabe o que vai acontecer no futuro. Não tem ideia do que será o mundo que nós vivemos daqui 5, 10, 15, 20 anos. Então, isso sim traz um receio do futuro que vem pela frente. E como é que você freia esse ciclo de receio, de insegurança? É através do amor que te humaniza. Por quê? Porque a sociedade hoje ela tem uma tendência a te desumanizar, porque ela está sendo robotizada. É uma sociedade que está sendo cada vez mais é, trabalhada em cima de imagem, em cima do externo. E aí você vai perdendo a humanidade. E aí, quando a gente fala em relação à morte, eu já comentei anteriormente nesse nosso vídeo, nós temos o medo de morrer por desconhecer outra dimensão de vida, temos um apego exagerado pelo material, porque é o que nós aprendemos, é o que nós temos. Então, nós somos apegados à casa, ao carro, ao status social, ao emprego, ao salário, ao dinheiro que eu faço na minha empresa, a tudo aquilo que esse dinheiro pode comprar, porque ele compra posição, ele compra poder, ele compra admiração. Então, nós somos muito apegados a isso. Por isso, nós temos o receio da morte, o receio de uma outra realidade, porque não conhecemos. E muitas vezes nos falta confiança no amor de Deus. Nós não acreditamos que Deus nos ama. Se é que eu acredito em Deus, que eu posso não acreditar. Tem pessoas que são ateus, elas não acreditam. Tudo bem, não tem problema. É um direito que cada pessoa tem, a sua liberdade. Mas se não confiamos no amor de Deus, em algum momento sabemos que somos limitados e que talvez não haja nada nem ninguém para nos dar um mínimo de segurança. Então, o medo de morrer é o apego à felicidade do espaço-tempo, o apego dessa felicidade que eu tenho no aqui e no agora, e que é uma felicidade muitas vezes passageira, porque eu não consigo ser feliz o tempo todo. E aí qual é a solução? É o contentamento na graça de Deus para com a humanidade, que tira do inconsciente a ansiedade e a angústia, dessa sede de vaidade, de querer mais, de querer ser o máximo e da comparação com os outros. Uma coisa que vem matando o ser humano e trazendo medo, receio e insegurança. É essa comparação com o outro é melhor do que eu, o outro pode mais do que eu sou inferior, eu não sou nada porque não estou atendendo a essa ou aquela expectativa. Então, isso tem trazido uma angústia constante para cada um de nós, muitas vezes.
Por quê? Porque temos redes sociais o tempo todo. Aquele tem o carro, aquele tem a casa, aquele está viajando, aquele tem a família perfeita, aquele. E não há isso, porque isso ninguém é perfeito e ninguém tem essa vida perfeita. Todos nós temos lutas internas, problemas, medos e inseguranças. Agora, na medida que eu sirvo e amo com desapego, crendo com fé que há muito mais depois dessa vida limitada, essa angústia vai diminuindo, vai se dissipando, porque eu não fico preso nessa caixa limitada que é o meu corpo limitado, uma vida cheia de problemas que nós temos, e depois a morte sem significado e sem sentido nenhum. Entender que passar para uma outra dimensão, se você crê que ela existe, é um motivo de gratidão, é motivo de estar feliz e de saber que há muito mais depois. Então, viver dentro da perspectiva espiritual, emocional e racional, isso é fundamental. Eu posso ter uma espiritualidade que me leva até Deus, que me leva a uma intimidade com Deus, a um trabalho de Deus no meu ser e a um cuidado de Deus na minha caminhada de vida, mas eu também tenho que lembrar que eu tenho emoções e que essas emoções variam muito e eu preciso mantê-las num certo equilíbrio para não sair do prumo, mas eu também tenho que usar a minha mente, a minha razão, aquilo que eu leio, que eu estudo, a ciência, e eu juntando todas essas coisas, né, fazendo com que tudo isso ande junto, eu consigo ter uma vida de um maior equilíbrio, de uma maior tranquilidade, de paz, para poder enfrentar essas realidades que vão chegando diante de mim, diante de você. Então, tudo se resume em fé. Fé em crer que eu sou um ser que Deus me criou com potencial, com capacidades, com inteligências, que eu posso vivenciar o que a vida me traz de melhor, o que essa sociedade me traz de melhor, que eu posso contribuir com ela para que ela melhore e para quem está do meu lado também melhore, né? E saber que você é uma peça num todo, que você não é a única peça ou o melhor de todos, você é uma peça a mais num todo em que Cristo, em que a pessoa de Deus controla tudo, é Senhor de tudo. Por isso você pode ter a tranquilidade. Então nós sempre teremos lutas, dificuldades na trajetória de vida, porque isso é inerente ao ser humano. E os medos sempre vão aparecer em um grau maior ou menor, em situações diversas da nossa vida, nossa existência, da nossa caminhada. Só que é possível viver o dia a dia com alegria e com confiança, sem que o medo me paralise ou te paralise, ou impeça o seu crescimento como pessoa. Então, uma pequena parte aqui que eu trouxe para que você reflita, para você vencer o medo se ele está te atacando, te paralisando, e para que você entenda um pouco dessas nuances do medo, né, na nossa trajetória de vida. Então, é isso que eu gostaria de deixar com você. Fica o meu obrigado aqui pelo seu tempo, por você ter adquirido essa videoaula. Eu espero que você possa revê-la quando necessário, possa pensar, trocar ideias, falar com outras pessoas e ir tomando atitudes simples, diárias, para ir vencendo, para ir caminhando e adquirindo uma vida boa, agradável, feliz, e conquistando os seus sonhos, conquistando aquilo que você tem projetado e às vezes sair de uma inércia. Você muitas vezes quer mudar a sua realidade e às vezes você tem receio, tem medo, que é normal, mas você vai dando pequenos passos e vai fazendo as mudanças necessárias, ok? Então é isso. Nos encontramos numa próxima oportunidade. Sucesso, alegria e felicidades aí na sua caminhada. Um abraço grande e até mais.